¿Qué tal, queridos estudiantes? Sean todos muy bienvenidos a más un momento de la lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camussa e estarei aqui com vosotros os ajudando em búsqueda del conhecimento. Primeiro, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, CMEAN, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan. E para começar, vamos ao título da nossa aula. Episódio 13, Aulão, Língua Espanhola. Érase uma vez. Detalhamento da nossa aula. Identificação e uso dos verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do indicativo e seus marcadores temporais. Então, ahora, muita atenção e vamos ao nosso quiz 1. Mis queridos estudiantes, ¿están listos? ¿Preparados? Então vamos ao nosso quiz 1. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una conjugación correcta del pretérito imperfecto del indicativo en español? Então aqui, gente, vocês vão precisar me indicar qual dessas seguintes opções, qual das seguintes frases que a gente vai já ler, mostra uma conjugação correta do pretérito imperfeito do indicativo. Na letra A, ella estuviste muy feliz ayer. Na B, nosotros hacíamos ejercicio todas las mañanas. C, vosotros coméis paella en el restaurante. Y la D, yo vino temprano a la fiesta. Entonces, esta es nuestra cuestión. Quiz 1, então a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem e bom estudo! Muito bem, meus amores. Chegamos na correção do nosso quiz. Eu tenho certeza que por aí vocês arrasaram, mas vamos verificar a nossa alternativa correta? Então, a alternativa correta do quiz 1, letra B. Vamos verificar nossas questões novamente, as nossas frases? Então, aqui vocês precisavam nos indicar qual frase, qual alternativa, né, tá mostrando uma conjugação correta do pretérito imperfeito do indicativo. Então, nós iremos ler e vocês precisam me dizer qual é a frase que está correta, utilizando o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, que é o nosso assunto. Então, na letra A, na alternativa A, nós temos a seguinte frase. Ella estuviste muy feliz ayer. Qual que é o nosso sujeito? O nosso sujeito é ella. Ella, terceira pessoa do singular. Estuviste. Professora, esse verbo, ele existe? Sim, ele existe, né? No entanto, ele é uma conjugação do nosso pretérito indefinido, tá? E ele não concorda com ele. Aí ele é segunda pessoa do singular e ele é terceira pessoa do singular, né? Então, ela está incorreta. Nós estamos falando de pretérito imperfeito e não de pretérito indefinido. Na alternativa B, que nós já checamos que é a nossa alternativa o quê? Correta. A frase é o seguinte: nosotros hacíamos ejercicio todas las mañanas. Qual é o nosso sujeito? Nosotros. E o nosso verbo hacer, devidamente conjugado. Hacíamos. Nosotros hacíamos ejercicio todas las mañanas. Está perfeito, assim como já indicou o nosso gabarito. Já encontramos a nossa alternativa correta.
Vamos seguir checando as nossas outras alternativas? Então, a alternativa C, ela diz assim, vosotros comes paella en el restaurante. Qual é o nosso sujeito? Vosotros. Nosso verbo comer conjugado aqui na pessoa correta, na pessoa de vosotros. No entanto, professora, se está correto, se está concordando com o sujeito, por que ela está errada? Ela está errada porque aqui ela está no presente do indicativo e nós estamos falando do pretérito imperfeito, logo ela está incorreta. Na alternativa D, yo vino temprano a la fiesta. Mesma coisa da nossa alternativa A. Qual é o nosso sujeito? Yo. Qual é o verbo? É o verbo venir, né? Um verbo irregular, mas é um verbo do pretérito indefinido. Logo, não está correta. O que nos indica, de fato, que a nossa alternativa correta é a B. Por quê? Porque o verbo a ser está conjugado corretamente no pretérito imperfeito, concordando com nós outros, que era aquilo que nós queríamos. Agora vamos aprofundar um pouquinho por que as nossas outras alternativas não estão corretas. Na alternativa A, o verbo estar, ele está conjugado na segunda pessoa. Lembra que a gente falou? Então, ele não está concordando com a nosso sujeito, que é ele, a terceira pessoa. No entanto, mesmo que concordasse, não faria diferença, porque ele está conjugado no pretérito indefinido. E a gente está falando de pretérito imperfeito. O correto ficaria, ella estava. Na alternativa C, o verbo comer está conjugado corretamente, só que ele está conjugado corretamente onde? No presente do indicativo. Mas nós estamos falando do que, gente? Do pretérito imperfeito. E na alternativa D, o verbo venir, ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele não concorda com yo, mas mesmo que concordasse, né, ele não estaria correto, porque nós estamos falando aí de indefinido, e aqui a gente trabalha com imperfeito. O correto ficaria yo venía. Então, essas são as nossas alternativas incorretas. A correção do nosso primeiro quiz, e fiquem aí que nós vamos seguir com o conteúdo. Então, meus amores, chegamos ao nosso conteúdo, pretérito imperfeito de indicativo. Agora vamos conhecer um pouquinho, criar intimidade com ele. Então, el pretérito imperfecto de indicativo es uno de los tiempos verbales del pasado más regulares en español. Então, a gente sabe que existe muita irregularidade nos verbos da língua espanhola, mas o imperfeito é um dos que são mais regulares, vão ter poucas particularidades. Es un tiempo verbal de carácter durativo e imperfecto. Ok, professora, durativo por quê? Porque indica que a ação é contínua, ou seja, a ação é contínua, ela dura, é durativo. E imperfectivo porque não é possível precisar seu início, médio ou fim. Então, ele é imperfeito, porque nós não sabemos definir de fato quando começou, qual é o meio ou qual é o fim. Lembra? É contínuo. É um pretérito, por lo tanto, é um tempo que expressa o quê? Ações passadas, pretérito e passado. Exatamente. Además, é imperfeito, como já falamos, por lo que essas ações não foram completadas, estavam em progresso. Lembram que as ações são contínuas? Então é isso, elas ainda estavam em progresso, por isso ela é imperfeita. E também é um tempo simple. O que quer dizer? Es decir, solo tiene una forma, sem necessidade de um auxiliar. Ou seja, o imperfeito ele só vai ter uma forma. Ele é o verbo principal. A gente não vai ter estrutura de verbo auxiliar. Por exemplo,
haber visto. Ah, he visto. Não, ele é só uma forma verbal, tá bom? Para terminar, pertenece ao modo indicativo. Aqui nós estamos falando do indicativo, por lo tanto, expressa que os hechos podem ser reales, tá? Então, tudo aquilo que a gente está falando dentro do modo indicativo é real. O pretérito imperfeito de indicativo em espanhol é um dos tempos mais fáceis de conjugar. Vocês vão já verificar que ele de fato é fácil de ser conjugado, ele parece muito com o nosso português. Solamente tiene 3 verbos irregulares. Que maravilha, hein? Um tempo verbal com poucos verbos irregulares. E as terminações de los regulares são estables. Agora vamos ver a estrutura do nosso verbo. Então, no nosso pretérito imperfeito do indicativo, essa é a estrutura dos nossos verbos regulares. Lembrando que nós sempre vamos utilizar o pronome yo, tu ou vos, ele, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas, ustedes. Então, aqui nós temos as pessoas do singular e aqui nós vamos ter as pessoas do plural. Perfeito, né? Primeira, segunda ou terceira, singular ou plural. Los verbos regulares del imperfecto se dividem em quantos grupos? Em 2, ou seja, em 2 grupos. Los verbos de la primera conjugación, o sea, los verbos terminados en AR, por exemplo, o verbo hablar, que tienen como terminação aba. Prestem atenção aqui, gente, nas terminações do verbo terminado em na R. Hablar, amar, cantar. Então, vai ser sempre aba. Aba, abas, aba, ábamos, abas, abam, tá bom? Vai ser sempre essa forma. Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabas e hablavam. Professora, se for o verbo amar, amaba, amabas, amaba, amávamos, amabas e amavam. Então, essa é a nossa estrutura. E os verbos de la segunda e terceira conjugação, ou seja, os verbos terminados em ER ou os verbos terminados em IR, vão terminar em IA. Aqui, por exemplo, verbos terminados em ER, merecer ou comer. Verbos terminados em IR, partir ou dormir, né? Percebam aqui, eles têm o que, gente? A mesma conjugação. Olha que maravilha! Merecia, partia. Merecias, partias. Merecia, partia. Merecíamos, partíamos. Merecias, partias. Mereciam e partiam. Então, nós vamos ter as mesmas desinências para conjugar os verbos de segunda e terceira conjugação. Viu como eu tinha comentado que eles eram um dos mais estáveis? Seguindo. Ou seja, as terminações de los verbos de, como a gente acabou de checar, de los verbos de segunda e terceira conjugação são os mesmos verbos terminados em ER e verbos terminados em IR. Se o verbo é regular, ele vai apresentar a mesma conjugação para todas as pessoas. E todas as desinências de los verbos de segunda e terceira conjugação são acentuadas. Vocês perceberam isso, gente? Que todos os verbos, eles são acentuados. Olha o nosso acento aqui, né? Todos são acentuados. E a primeira e a terceira personas del singular têm a mesma forma. Alguém aí percebeu isso? Que hablaba na primeira pessoa
e hablaba na terceira pessoa tem a mesma forma? Isso para todas as conjugações. Verificaram? Que maravilha, né? Então, nós seguimos com os nossos exemplos. Exemplo, siempre hablaban sobre la importancia de la preservación del medio ambiente. A menudo merecías que te llamasen la atención. Ella llegaba a un lugar y pronto partía en búsqueda de nuevas aventuras. Maravilha! Essa é a nossa estrutura dos nossos verbos regulares. Muito estáveis, muito parecidos. Agora, estão preparados para a estrutura dos nossos verbos irregulares? Gente, para começar de forma maravilhosa, no espanhol, no pretérito imperfecto de indicativo, solamente há 3 verbos irregulares. Onde que a gente tem uma estrutura com somente 3 verbos irregulares? Quais são eles? O verbo ser, o verbo ir e o verbo ver, tá? Então, a conjugação de los 3 verbos irregulares en el pretérito imperfecto, los verbos ir, ser e ver estão aqui. Não se esqueçam os nossos pronomes divididos em singular e plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, os 2 primeiros verbos, ou seja, os verbos ser e o verbo ir, eles fazem o quê? Eles cambiam, ou seja, eles mudam a raiz totalmente. Então, se a gente for verificar qual seria a raiz do verbo ser, seria somente o nosso S, né? Já que a gente tira a conjugação. Mas olha como ele está conjugado. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros eras e ellos eram. Ou seja, completamente diferente da nossa raiz, o que caracteriza um verbo irregular. Seguindo, nós vamos ter o verbo ir. Qual seria a conjugação do verbo ir? Somente o nosso ir, né? Olha só, e temos toda uma mudança de estrutura. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibas e ellos iban. Diferente da nossa raiz, porque a gente tem aqui o acréscimo da letra B. Em câmbio, ou seja, em contrapartida, el verbo ver es casi regular. Ele é quase regular, pero mantiene la vocal E del infinitivo. Então, se a gente fosse tirar o nosso radical aqui, a nossa raiz, nós teríamos somente o V, né? Aí a gente tem a presença da vogal temática E, o que vai caracterizar o nosso verbo de forma irregular. Então, eu veía, tu veías, ele veía, nosotros veíamos, vosotros veías e eles veíam. Maravilha, gente. Somente 3 verbos irregulares. Nossos exemplos. Éramos jóvenes responsables y comprometidos con nuestros estudios. ¿Te acuerdas que ibas a viajar siempre en las vacaciones cuando eras niño? Ellos veían la importancia de una educação financeira em suas vidas. Então, aqui vamos ter o verbo ser, verbo ir e verbo ver, conjugados. E agora, meus amores, nós entramos em los marcadores temporales. Professora, o que são isso? São palavras ou expressões que nos ajudam a ubicar, ou seja, a localizar, né, las acciones ou hechos en el tiempo. Marcadores temporales têm tudo a ver com tempo. Isso quer dizer que nós vamos marcá-los de certa forma em algum lugar do tempo. São palavrinhas, tá? Que nós vamos acompanhar
o nosso pretérito imperfeito. Vamos ver aqui os nossos marcadores temporais. Então, aqui nós temos alguns marcadores. Normalmente iba al cine con mis amigos. Casi siempre o siempre comía con mis abuelos los domingos. Ou casi siempre. A menudo viajava em barco para ir a Manaus. Então, frequentemente, a menudo, né? Antes mis hermanos estudiaban pouco. Ahora eu creio que estudia mais, ¿sí? A veces comprava pan em la tienda de Ana. Então, às vezes, de pequeno, ou seja, quando eu era pequeno, de jovem, quando eu era jovem, de pequeno jogava en el parque con Alice. E aí nós temos mais alguns. Por exemplo, em los 80, 90, então em los 90 bailávamos melhor que agora. En aquela época, todo era mais divertido. Casi todos os dias, né? Todos os veranos volvían a sua cidade. Casi todas as manhãs, todas as semanas visitavam a Julia. Cada dia, cada mês, então cada dia corria onde? En el parque. E mientras, né? Ou seja, mientras Alice estudava, Miguel jogava, ou seja, enquanto Alice estudava, o Miguel brincava. Então, os marcadores temporais, eles vão ser usados para determinar o tempo daquela ação. Vamos ver alguns dos nossos usos, né? Então, usos do nosso pretérito imperfeito, usado para falar de acciones e situações habituales e repetitivas en el passado. Por exemplo, quando eu era niña, me encantava ler cuentos de hadas. Então, quando eu era criança, essa era uma ação habitual. Eu gostava de ler contos de fadas. Acciones passadas, cujo princípio e fim não se concreta. Ou seja, eu estava por sair, pero mi mamá me avisou que haviam cancelado a fiesta. Então, é uma ação passada, cujo início e o fim não terminaram. Ela ia à festa e acabou não indo, né? Acciones passadas em sequência. Tomava o bus, chegava à universidade, arreglava a mesa, encendia a computadora e começava a estudar. Essa era a ação em sequência que ela fazia antes, quando ela ia para a universidade, né? Ela pegava o ônibus, ela chegava, ela arrumava as coisas, essa era uma ação habitual. Hacer descripciones en el pasado. La casa era toda azul por fuera. En el salón había un sofá blanco, una televisión nueva y sobre la mesilla estaban unos livros grandes. Então, eu estou descrevendo uma ação no passado. Cortesia, para expressar um desejo ou gentileza. Que necessitava você? Então, quando eu quero ser cortês, eu também uso o nosso imperfeito. Quando ele vai indicar hechos simultâneos. Exemplo, mientras comia manzana, passeava por el parque. Então, ele vai indicar fatos que estão acontecendo simultaneamente. Enquanto ela comia a maçã, ela passeava pelo jardim. Textos narrativos, cuentos de hadas, valor lúdico de fantasia. Érase uma vez, olha aí o título da nossa aula. Érase uma vez uma princesa que bebia em um castillo. Então, isso é também usado nos textos narrativos, né? Quando a gente vai contar e descrever todas aquelas histórias de princesa, lembram? Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo do nosso pretérito imperfeito do indicativo. Continuem aí, porque agora vai vir o nosso quiz 2. Siempre em búsqueda de conhecimento. Preparados para o nosso quiz 2? Então, vamos lá. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una conjugación incorrecta del pretérito imperfecto del indicativo em espanhol? Gente, agora aqui no quiz 2, vocês vão ter que indicar qual dessas frases
vai mostrar a conjugação incorreta, tá? Do pretérito imperfeito do indicativo. Alternativa A. Amanecía cuando el gallo cantaba en el corral. La alternativa B. Los niños reían mientras jugaban en el parque. Alternativa C. Yo traigo mi libro a todas partes. Alternativa D. Vosotros abríais la ventana para que entrara aire fresco. Então, essa é a nossa segunda questão do quiz. Aquele tempinho para vocês responderem e bom estudo! Então, meus amores, chegamos na correção do nosso quiz 2. Vamos verificar se a nossa resposta está de acordo com o raciocínio de vocês. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Segura essa informação e vamos lá nas nossas frases. O que nós precisávamos fazer nessa questão? Aqui nós precisávamos encontrar qual frase está o quê? Incorreta. Incorreta como, professora? Fazendo uso dele pretérito imperfeito dele indicativo. Então, nós temos 4 frasezinhas. Nós vamos analisar cada uma e vocês vamos encontrar, né? Vocês precisam me indicar qual é que está fazendo uso incorreto. Então, na alternativa A, nós temos aí amanhecia. De cara, nós temos o nosso verbo amanhecer, verbo aí irregular de segunda conjugação. Amanhecia quando el gallo cantava en el corral. Isso quer dizer que o quê? O dia, né? O dia amanhecia quando o galo cantava. Então, o nosso sujeito aí vai ser o dia. O dia, el dia amanhecia está perfeitamente conjugado. Se está perfeitamente conjugado, né? Não é a nossa alternativa. Então, a gente cancela. Segunda frase. Los niños reían mientras jugaban en el parque. Então, quem é o nosso sujeito aqui, gente? Nosso sujeito, los niños. Nosso verbo, reía. Então, as crianças, né? Os meninos, eles riam, né? Se divertiam enquanto brincavam no parque. Los niños, terceira pessoa do plural. Reíam, conjugação correta. Está perfeito. Se está perfeito, não é a alternativa que a gente quer. E aí chegamos àquela que o gabarito já nos indicou como correta. Eu traigo mi libro a todas partes. Nosso sujeito, eu, né? Eu. Nosso verbo, traigo, né? Então, eu trago o meu livro a todas as partes, a todos os lugares que eu vou. Isso está fazendo uso do pretérito imperfeito? Eu acredito que não. Quando eu digo que eu traigo, estou falando de agora, né? Eu estou nesse momento com ele. Não estou falando de pretérito, estou falando de presente. Logo, encontramos o quê? A nossa alternativa errada, que consequentemente a nossa correta. E por fim, vosotros abríais la ventana para que entrara aire fresco. Nosso sujeito, vosotros. Nosso verbo, abríais. Vosotros abríais é uma conjugação correta? Corretíssima. Logo, não é aquela que nós estamos buscando. Por fim, a nossa alternativa correta, de fato, é a C. El verbo traer, ou seja, o verbo trazer, está conjugado em presente, não em pretérito imperfeito. Lembra que eu comentei com vocês? Ele está no presente e não no pretérito.
A forma correta em pretérito imperfeito seria eu traía mi libro a todas partes. Agora, professora, por que as demais estão incorretas? A alternativa, na verdade, porque as demais estão incorretas, né? Mas elas fazem o uso correto do nosso pretérito imperfeito. Na alternativa A, o verbo amanhecer, como a gente já viu, que o dia amanhecia, ele está conjugado corretamente, concordando com o sujeito. O sujeito é nosso sujeito oculto, como a gente já comentou, amanhecia. O que amanhecia? O dia. Na B, também está correto. Os verbos reír e rugar estão conjugados corretamente, concordando com ele sujeito, que nem a gente comentou. Na alternativa D, o verbo abrir estar conjugado corretamente, concordando com o sujeito abrias. Então, lá a gente vai ter o uso do vosotros. Vosotros abrias, está conjugado perfeitamente. Essa foi a correção do nosso quiz. Espero que o raciocínio esteja aí indo pelo mesmo caminho, tá? E agora nós nos encaminhamos para o nosso cronograma de estudos. Cronograma de estudos. Agora aquele momento, né, que nós vamos verificar alguns assuntos para auxiliá-los nessa jornada em busca do conhecimento. Conteúdos de pré-requisito. Então, conteúdos que vocês precisam estudar mais para se aprofundar posteriormente. Presente de indicativo, verbos regulares e irregulares. Gente, presente, ele é a base de todo e qualquer idioma. A gente precisa estar a par do presente, para depois a gente entrar onde? Em los tiempos verbales, no caso do nosso, en el pretérito. Conteúdos de aprofundamento. Marcadores temporales usados com el pretérito imperfeito. Precisamos estar a par dos marcadores temporais. E los textos narrativos. Precisamos nos aprofundar, afinal, é um dos usos do nosso pretérito imperfeito. Essa foi algumas indicações e agora vamos às nossas considerações finais. Chegamos ao fim de nossa classe. Gostaram? Que momento especial! E para registrar esse momento especial, hora da nossa selfie. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, CMEAN, @Centro de Mídias, _AM, hashtag Projeto Conquistar, Seducan, posta selfie e marca a gente nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vosotros e hasta la próxima clase.